Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda edição do Vem Pro Centro Entrevista, uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo que, em episódios, bate um papo com empresários, empreendedores e personalidades que possuem estabelecimentos comerciais aqui na região central de Sampa e estão engajados em fortalecer cada vez mais o nosso centro, o coração de São Paulo. Nessa entrevista, eu estou no edifício Rolim, vizinho da CSP, para conversar com Facundo Guerra. Ele que é engenheiro de alimentos, jornalista, mestre e doutor em ciência política, escritor, apresentador e eleito um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo. Facundo gosta de desbravar e transformar negócios comuns em experiências memoráveis, como a do edifício Rolim, que desde outubro de 2024 hospeda a maior experiência de terror da América Latina. Além do Rolim, estão em seu histórico e veia empreendedora mais de 30 negócios, a maior parte deles no centro de São Paulo, como Vegas, Cine Joia, Bar Riviera, Bar Arcos no Teatro Municipal, Blue Note, Love Cabaré e muitos outros. Facundo Guerra veio para o centro, permanece no centro e, assim como Olivier Anquier, nosso primeiro entrevistado, é e está apaixonado pelo centro. Esse argentino de nascença e paulistano por escolha conta pra gente sobre todos os seus projetos na região. Facundo Guerra, para você. Facundo, muito obrigado pelo aceite em participar dessa entrevista, do nosso programa Vem Pro Centro Entrevista, já é a segunda edição. E a gente sempre bate um papo com os empreendedores da região aqui central, que tem comércios na região, tem investimentos, né, negócios aqui na região, para falar um pouquinho da sua percepção sobre o centro. E também, agora, eu queria falar sobre o edifício Rolim. Como que começou essa ideia? De onde veio esse start? E por que nesse edifício histórico? Na verdade, o meu sócio comprou o imóvel faz uns 5 anos, acho que foi antes da pandemia. E aí, na investigação assim da gente começar a entender o que poderíamos fazer aqui, a gente chegou a pensar em montar um hotel. Só que a região estava muito degradada e a gente logo a gente se deu conta que ia ser impossível da gente montar um hotel aqui. Os investimentos também seriam muito altos, imóvel tombado e tudo mais. E aí eu fiquei por muitos anos assim, o que a gente faz com Rolim, o que a gente faz com Rolim. E aí eu sempre gostei muito de filme de terror, enfim, desse tema do terror, sempre foi um tema muito caro para mim, para minha filha. E eu comecei a frequentar espaços que existem na gringa, que são as chamadas casas malditas, casas mal assombradas, que é um teatro. A gente teve teatros imersivos aqui no começo, mais ou menos em 2000, entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, tinha um grupo teatral que ainda está nativa, que se chama Teatro da Vertigem. E eles ocupavam espaços abandonados em São Paulo com essa coisa do teatro peripatético, assim, você andava dentro dos espaços e as cenas iam acontecendo. E meio que na escola e na tradição desse teatro, começaram a surgir no exterior, por uma coincidência, não estou dizendo que eles se inspiraram no Teatro da Vertigem, ativações de terror onde o frequentador entra numa espécie de um labirinto e vai tomando sustos com pequenas... Escape room? Estilo escape não, room, não. Escape room você tem 1 hora para sair resolver os enigmas e sair da sala. Certo. Mas é um teatro mesmo, onde você está dentro de um labirinto e você vai tomando sustos. Aí eu comecei a frequentar, fui para gringa, enfim, vi alguns nos Estados Unidos, fui para o Japão, fui para a Coreia e comecei a entrar nesse mundo desse teatro de terror, dessas experiências de terror. Aí veio a pandemia, e a pandemia, quando eu saí da pandemia, eu quero montar 2 projetos, um que fale de 2 pulsões, assim, uma pulsão de morte e uma pulsão de vida. Então eu montei, dentro desse tema do amor e do sexo, eu montei o Love Cabaré. E para essa outra pulsão de morte, eu montei o Rolim. Que para mim são 2 dualidades que fazem, na verdade, frente e verso da mesma moeda. Então eu queria montar... O Love também tem muito de teatral. Tem muito de teatro ali. E eu acho que o Rolim é a experiência mais teatral que eu já montei. Então eu queria ir para esses 2 lugares, que são lugares opostos, mas que para mim eles falam sobre a mesma coisa.
E teve uma parceria com a escritora Paula Feb, é isso? Se não me falha a memória. Sim. Como foi essa parceria com ela? Então, quando a gente começou a investigar aqui o histórico do edifício, eu costumo fazer uma pesquisa sempre, contratar uma historiadora para fazer uma pesquisa histórica sobre o imóvel que eu estou ocupando. E aí eu descobri que aconteceram tragédias aqui. Isso no começo do século XX. Aí eu peguei todos esses recortes de jornal, né, que eu sabia, esses relatos de tragédias, e entreguei para Paula e falei, Paula, me cria um fio condutor que fale sobre esses códigos. O que fez com que a experiência daqui ficasse muito mais interessante, porque é quase uma matriosca narrativa. Você tem o fato, você tem a ficção e você tem o universo. Então o fato são as tragédias que aconteceram aqui dentro. A ficção é a Paula usando a partir desses fatos e adicionando um pouco do seu mundo, criando histórias baseadas livremente em fatos reais. E a narrativa que encapsula tudo isso e traz alguns desses elementos ficcionais para uma experiência onde o frequentador do Rolim ele vira uma espécie de um protagonista desse livro de contos. Então nem todo mundo pega, né, essa complexidade narrativa, mas era essa tentativa que a gente teve de encaixar o fato na ficção e a ficção no mundo. Muito bacana. E tem funcionado legal? Tem atraído muito público aqui para o Edifício Rolim? Como é que tá a bilheteria? A gente está cheio todos os dias. É sexta, sábado e domingo? Quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo. A gente está cheio todos os dias. E são 7 andares e no sétimo tem o bar do Grito. Dos Gritos ou do Grito? Bar Grito. Bar Grito. Você termina a experiência no bar, que é para servir de um espaço de descompressão, um espaço para você, enfim, conseguir falar sobre o que você acabou de vivenciar, uma experiência de 1 hora. Também uma peça de teatro mesmo, porque uma Era peça isso de que eu ia falar. Tem também os atores, né? Sim, são mais de 20 atores, que tem figurino, que tem maquiagem. Então é uma peça de teatro, mas com o objetivo de traumatizar as pessoas que vêm pra cá. Muito legal. E cada andar é um cenário diferente, é uma história diferente. acontecendo. O fio condutor que você fala. Não é nada descolado, tá tudo amarrado. E num dos andares, que eu me lembro, tem um formato escape room também, não tem? É que enquanto você está nos andares, você está tentando resolver pequenos enigmas que vão te dando chaves e que vão te dando pistas do que aconteceu aqui. Mas assim, não é que você tem um tempo para resolver e se você não resolver, você para o jogo. Você está acompanhado de um recepcionista, não quero dar muito spoiler, mas se você não estiver se dando conta, o recepcionista vai lá e te ajuda. E como é que chegou no Rolim? Por que o Rolim? Tem a questão dos fatos, né, dos assassinatos, mas como vocês chegaram no Rolim? Porque meu sócio comprou o prédio. Num leilão judicial ele comprou o prédio. Então vocês não tinham essa noção do terror, não, né? Eu não tinha nem noção do que tinha acontecido aqui dentro. Eu fui apresentado ao prédio, eu falei, caralho, que história incrível. E comecei a pensar, o que dá para fazer aqui? Até a gente chegar no formato foram 5 anos. Os projetos às vezes têm arcos longos de construção, assim. Não é nada do dia para a noite. Tem projeto que eu fico 6 anos trabalhando e aí o momento dele aparecer, ele fica maturando, ele às vezes nem acontece, às vezes é engavetado. Então tem um processo longo até um projeto ele aparecer. Você disse de diversas entrevistas que deu, né, que os seus negócios refletem as suas vontades e verdades. Sobre o Rolim, quais foram essas vontades e verdades? Eu gosto muito de terror. Terror. Eu e minha filha, a gente assiste muito filme de terror, ela tem um pôster do Iluminado no alto do seu prédio. Eu usei até o Iluminado como fonte de inspiração para o Bar dos Arcos, né, que fica no Teatro Municipal. Eu sempre gostei de terror, eu acho que o meu terror é quase uma vacina contra o medo fictício. As pessoas são muito supersticiosas, elas têm medo de espírito, fantasma, elas têm medo de tudo. E você, tem medo? Não, eu não acredito em nada além da matéria. Então eu nunca vou ver. Então eu acho que a minha filha tem que ter medo de homem, de hétero, de branco. Então a gente brincar com terror, que é conto de fada para adulto, né? Lobisomem, vampiro, os zumbis. É tudo conto de fada para adulto.
Eu não mexo com essa coisa da possessão porque eu entro no território religioso e eu não quero lidar com a fé alheia. Aliás, é um terreno sagrado, né? Era uma igreja isso aqui. aqui era a Igreja da Sé. Antes de construir um Rolim, isso aqui era um terreno sagrado, como você disse. Então eu não quero entrar nesse território, mas o zumbi é a porta de entrada do terror. De todas as personagens, alegorias que envolvem o terror, o zumbi é o mais acessível. Maravilha. Então a gente resolveu usar o zumbi como uma porta de entrada. Você fala também que se nos seus negócios você tem um pedaço seu em cada um deles. Aqui no Rolim é a questão de gostar do terror. E também de ser um lugar que eu construí junto com a minha filha, quando ela era menor. Hoje ela está com 12. Então dos 8 até dos 7 até os 11, 12, porque ela fez a festa de aniversário dela aqui, a gente foi muito em escape, e foi esse momento onde a gente começou a comungar em torno de um assunto que era caro para mim e para ela, que era o terror. Uhum. Então ela se sentia muito corajosa, ela se diferenciava dos outros amigos porque ela gostava de filme de terror. Legal. É óbvio que como pai eu imponho limites, assim, eu não vou colocar O Massacre da Serra Elétrica, um filme de gore para ela assistir. Mas esses filmes mais leves, que são de um terror mais psicológico, ou que tem muito valor na história do cinema, como o Iluminado, esses filmes a gente fala, a gente debate, e são filmes que têm muito valor dentro da história do cinema, entendeu? Então, e ela deu algum palpite aqui? Vários. Por exemplo? A ideia da gente ter um recepcionista que acompanhasse o grupo é dela. Sensacional. Ela visitou várias vezes os cenários, ela deu toques do que ela gostava, do que ela não gostava. Ela fez a experiência mais de 10 vezes. Ela trouxe os amigos da classe dela para fazer a experiência. Ela literalmente colaborou comigo, que é uma cocriação dela, né, comigo e com também o Rafa e o Cadu, que são do Abaddon, que são os artistas mesmo, né? Eles que criaram todos os cenários. Eles são os artesãos. E a outra é você administrar o negócio. A administração você aprende na faculdade. 4 anos te capacitam a administrar um negócio. Agora, não tem administração que resolva um negócio que foi mal criado, que foi mal construído, mal concebido. Aí já não é mais o caso de administração. E aí, para você criar, são outras estruturas. Aí não depende do que você estudou na faculdade, depende do teu olhar, depende da sua vivência de mundo, depende da tua capacidade de resolver problema, depende da sua capacidade de convencimento, depende da capacidade que você tem de contar uma história, depende de tantas outras coisas. Para eu tirar um negócio como esse, daqui de dentro, e passar para o mundo, é uma quantidade de energia infindável, porque a gente faz sem dinheiro. Aí tem que sair caçando dinheiro, aí tem que sair caçando patrocínio, aí tem que construir o negócio, aí tem que conceber o negócio, aí tem que convencer as outras pessoas a trabalharem aqui. Todo mundo tem que estar fechado no mesmo sentido. Para um negócio como esse existir, eu tô falando que o Rolim é pequeno. Tô falando de milhares de pessoas. Para você impactar também dezenas de milhares de pessoas. Então é muito louco, porque se você for parar para pensar, é um sonho, né, uma ideia, uma vontade que é muito pessoal, que é fundamentada na minha relação com a minha filha, que através de energia vital, que é minha fala, meu corpo, minha energia mesmo. Sua imagem, né? Imagem, o que quer que seja. Fala, aí a igreja é construída, metaforicamente, sim, né? Como sim. Pedro. A igreja é construída num campo conceitual. Aí essa igreja é materializada com energia física de outras pessoas. A igreja é materializada, aí as pessoas começam a frequentar esse espaço e criar memórias a partir daqui, porque como é um lugar que dá susto, as pessoas criam memórias, sejam elas positivas ou negativas. Então o que foi um dia algo imagético, um sonho, vira um pesadelo. Tem uma transferência de energia e de imagens por 1000 processos até ela virar uma imagem, uma memória na cabeça do outro. Eu fico pirando, porque é muito louco essa transferência energética para virar memória.
Porque tudo acaba virando memória até que não vira nada, né? Sim, sim. Então é muito, muito louco, assim. Os projetos têm, às vezes, consomem anos entre a vontade e a materialização e a memória. Jesus amado, é muita coisa. Qual que é a sua dica, a sua orientação, digamos, para quem quer empreender, começar a empreender? Qual que é o seu... São muitas coisas que têm que ser necessárias. Tem uma específica, assim, mas para iniciar, eu tenho uma vontade de desenvolver um projeto eu acho que a primeira coisa não sei por onde começar. Eu acho que é trabalhar com quem sabe. Se você não tem experiência... Buscar uma mentoria, por exemplo. Não, acho que mentoria não vai ajudar muito. Primeiro, ver se não tem alguém que faz melhor do que você faria o problema que você está tentando resolver, né? Então, primeiro encontrar um problema e desenvolver uma solução para esse problema que você consiga impactar num formato de produto ou serviço. Certo. Se você tem esse produto ou esse serviço já, um problema válido e um produto ou um serviço desenvolvido, e se alguém que faz melhor do que você conseguiria fazer, trabalha para essa pessoa. Se você quer empreender um restaurante, por exemplo, eu vou me matar por falar isso, mas abre uma franquia. Porque pelo menos você vai pegar uma ferramenta metodológica de administração pronta, né? E vai aprender. Depois que você abrir sua franquia, aí você vai pensar em ter o seu restaurante. Porque senão você vai quebrar depois de 2 anos. Acaba fazendo um estágio, digamos Faz assim. um estágio né? pago, onde você pague. Nem que você quebre, pelo menos você vai ter um pouco de experiência. O problema é que as pessoas querem transformar suas vontades em negócios. Não, eu cozinho bem, vou abrir um restaurante. Você vai se ferrar. Agora, sobre o empreendedorismo feminino. Queria que você desse a sua opinião sobre isso. E aí porque esse empreendedorismo, ele é o empreendedorismo brasileiro. Quando a gente fala do empreendedorismo masculino, a gente tem por figura, sei lá, o Elon Musk, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, né? Esses caras, assim, é um empreendedorismo muito Faria Lima, muito branco, muito da fintech, com os valores que são gringos. Já o empreendedorismo feminino é o empreendedorismo brasileiro. É aquele empreendedorismo que a mulher começa a trampar porque precisa se libertar de uma relação abusiva. Sobrevivência também, né? Por uma relação... São muitas mulheres que são mães solo, ou que tem que se libertar de uma relação abusiva com um parceiro com o qual ela tem uma relação de dependência financeira. As primeiras empreendedoras brasileiras eram as mulheres que tinham recém se livrado da escravidão e que começaram a fazer acarajé e vender em Salvador. São essas as nossas primeiras empreendedoras, porque a escravidão, elas foram libertas da escravidão e foram jogadas na sociedade como, toma, vai lá, se vira. É a mulher que faz um bolo de pote na periferia, é aquela mulher que está tentando sobreviver. Então, o nosso empreendedorismo ele não tem um viés tecnológico. É um empreendedorismo de sobrevivência. Até porque, para empreender, você tem que ter muita energia sobrando. Seja em forma de dinheiro, seja em forma de tempo, seja em forma de conhecimento, energia vital. Sim. Você tem que ser um excesso de energia para você transferir essa tua energia para dentro de um negócio. E o nosso empreendedorismo, no mais das vezes, é sobrevivência. E me diz uma coisa, o que te atrai mais para continuar investindo na região? Investindo sua energia, investindo quantias em negócios aqui no centro? O que mais atrai para continuar no centro? Eu continuo no centro porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu não iria para nenhuma outra cidade, nenhum outro bairro. Porque esse aqui é meu território. E esse é meu território, eu sou bicho. Eu vim da Argentina, mas eu cresci aqui, na Santa Cecília. Frequentei esse centro inteiro quando eu era moleque. Vinha nos cinemas do centro. Eu não frequentava. Minha mãe vendia empanada no centro. Então, meu avô vendia bala de coco cedo. Meu avô faleceu com 91 anos vendendo bala de coco no centro, nas praças. Então, é meu país, é meu mundo inteirinho. Eu não consigo nem imaginar ir para um outro lugar. Porque não teria verdade, entendeu? Cada negócio que eu monto, como eu estava te comentando, tem um pedaço meu. E eu acredito muito porque eu sou muito privilegiado, né? Vamos partir desse lugar. Mas eu tenho os meus objetivos primeiros, eles não são financeiros. Porque eu não preciso de muito para viver bem. Os meus objetivos primeiros são de prazer estético,
de gozo, de criação, são muito mais espirituais do que financeiros. É o prazer de montar um negócio com a minha filha. E por sinal, eles dão dinheiro. Porque eu acho que as pessoas veem um pouco dessa verdade, sabem que se eu tô por trás de um negócio, eu tô dando o meu melhor. Pode ser ruim, tá? Eu não tô dizendo que eu só faço coisa boa, não. Eu já cometi alguns erros no passado. Mas eu fiz o meu melhor do que eu podia naquele momento. E quais são os seus próximos projetos aqui para o centro? Você pode adiantar alguns para Eu nós? tenho a Galeria Formosa, que vai ficar embaixo do Viaduto do Chá, que eu vou ter 20 anos, eu vou completar 20 anos de carreira na noite esse ano, no dia de 1º de junho, que foi o dia que eu inaugurei o Vegas. Aí eu pretendo fechar com a Formosa, inaugurando no dia 1 de junho e contar uma história com um arco perfeito de 20 anos, 30 negócios e nunca mais fazer nada, e me aposentar. Eu acho que vai ser, estou me aproximando da aposentadoria, não por uma questão etária, nem porque não por uma questão de idade, mas é porque eu já experimentei tudo. Eu já fiz teatro, cinema, casa de show, boate. E você museu. É formado em jornalismo também? Eu sou engenheiro. Pós-graduação, né? Eu sou engenheiro, aí eu tenho lato sensu em jornalismo, estrito sensu, mestrado e doutorado em ciência política. Então aí eu acho que eu tenho que começar a dar aula, sabe? E também parar de deixar outras gerações, parar de ficar no palco, sabe? Agora vamos falar um pouquinho sobre o centro, Facundo. Estava conversando antes de gravarmos sobre a questão do centro. A Associação Comercial ela fez uma pesquisa com alguns empreendedores aqui da região e eles já destacaram que nesses últimos 4, 5 anos, mais ou menos, houve uma melhora no entorno no quesito de zeladoria, segurança, iluminação. O centro, para mim, ele nunca foi inseguro, ele nunca foi feio, ele nunca foi descuidado, ele é o que é. Mas outra percepção que a gente teve na pesquisa é que novos comércios estão voltando para cá, que tinham saído há uns 10 anos, mais ou menos, nos últimos anos, estão retornando para cá. O comércio está sendo reavivado no Triângulo Histórico. Você concorda com isso? Casa de Francisca, por exemplo? Não, mas a Casa de Francisca já existe há mais de 7 anos, eu acho. Mas com essa dimensão Mas eu tô te atual... falando de uma percepção muito minha, Sim. subjetiva. Eu não posso falar sobre o Triângulo Histórico porque eu não vi, apesar de viver os meus negócios e frequentar outros espaços, o meu alcance é muito pequeno de observação. Então, se sempre está me falando, eu acredito. Né? Deve ter dados estatísticos que falam sobre esse reinvestimento. Mas a partir do momento que você tem... E para mim, negócio chama negócio. A partir do momento que eu coloquei o Vegas no Baixo Augusto, aí veio o Estúdio SP, e aí aquela região se chamou de Baixo Augusto e explodiu o entretenimento na Rua Augusta. Você tem uma casa de Francisca que traz um Rolim, que traz um Misericórdia, você tem um Arcos que traz uma Formosa, que traz não sei o quê. Então eu acho, você tem uma Casa do Porco que vai começando a atrair outros negócios ali no entorno, né, com o trabalho do Mas eu digo Jeff, assim, a questão da do Jana, investição segurança. das pessoas, o movimento das pessoas tem aumentado também, você percebeu? Sim, mas ao mesmo são ondas, tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que sobe, tem hora que desce. Eu te digo porque eu tô há 20 anos aqui. São ciclos. A gente falava, até o começo dos anos 2000, entre os anos 80, que começaram a se popularizar os shoppings, entre os anos 70 e 90, que foi a fuga dos negócios para Paulista primeiro e depois para Brigadeiro Faria Lima, e a parte comercial para Paulista e para os shopping centers, a gente viveu uma decadência, com alguns polos de resistência. Aí, começo dos anos 2000, começam os negócios, as festas, os bailes acontecerem aqui no centro, de samba rock e tudo mais. Aí isso vai até 2010. 2010, decadência. Até 2020, auge da pandemia. Aí, retomada. Essa é uma coisa assim, década de 50, auge, decadência, auge, decadência. Agora a gente está vivendo um auge. O que você destaca? O que a cidade de São Paulo e o centro tem de melhor na sua visão? Você falou das pessoas, né? Gente, história, Cultura. identidade de cidade. Cristalizam o que é ser paulistano. E quais são seus lugares favoritos? Culturais, digamos. O Sesc 24 de Maio. O Sesc 24 de Maio. A Sala São Paulo, próprio Teatro Municipal, a Casa de Francisca,
o CCBB, que eu amo, o Centro Cultural Caixa, que é ao lado, que foi o primeiro lugar que eu vim com a minha filha. Legal. Você anda pelas ruas aqui no centro, no Triângulo Histórico? Eu ando de moto, né? E às vezes eu ando de pé? skate. A pé não, porque eu moro longe, aí fica andando a pé também. Nem Às pra vezes eu passear vou fim de daqui pro semana. Farol Santander a pé, ou eu vou pro Farol Santander, né? Que eu também ajudei a criar. Às vezes eu venho com a minha filha numa exposição. Você anda sem medo com sua filha pelo centro? Sem medo algum. A Pinacoteca eu amo, como eu deixei a Pinacoteca de lado. Até o Museu da Língua Portuguesa. Então, cara, minha vida, eu nunca sofri nenhuma violência aqui. Tudo bem, eu sou homem, sou grandão. Mas andando com a minha filha pequenininha, a gente Em qualquer horário, manhã, tarde, noite. Nunca tive nenhum problema, cara. Sempre fui muito feliz aqui. Agora eu queria, pra gente encerrar, que você deixasse uma mensagem para outros empreendedores como você, para que venham para o centro, conheçam mais o centro, se instalem aqui conosco e contribuam para essa requalificação do nosso centro, principalmente o Triângulo Histórico, né? O que você deixaria de mensagem? Eu acho que é muito... O centro tem muita história para contar. E eu acho que todo empreendedor hoje, de alguma maneira, ele tem que contar uma história a partir do seu negócio. E é muito difícil você contar uma história a partir de uma tela em branco. Eu gosto de montar negócios em lugares históricos porque eles me dão as pautas. Eu não estou mais numa folha em branco, eu estou num caderno pautado. E o caderno pautado, ele me permite construir uma história a partir de outras histórias que foram contadas no passado. Então eu tenho uma limitação maior e isso permite que minha criatividade ela floresça. Boa. Então eu acho que é super importante para quem está montando um negócio contar uma história e elas não faltam no centro. Maravilha. Muito obrigado, Facundo. Obrigado. Prazer. Viu? E essa foi a segunda edição do Vem Pro Centro Entrevista, com um bate-papo enriquecedor com Facundo Guerra, um vendedor de experiências, empreendedor destemido, criativo e serial, que ainda tem muito a oferecer para a região central da maior metrópole da América Latina, a nossa querida São Paulo. Aproveito para fazer um convite a você e sua família. Vem pro centro conhecer e se permitir a experiência de terror do edifício Rolim, que conta com atração de escape room e sala de desafios, e no 7º andar, o Bar do Grito, com trilha sonora dos gritos de quem se aventura pelo edifício. Toda essa experiência de arrepiar é contada em detalhes num dos episódios da nossa série Vem Pro Centro, que você pode ver e rever no nosso canal no YouTube. Vale a pena ver de novo e vale a pena desafiar-se a essa aventura. Adquira já seu ingresso no site que aparece no vídeo e vem pro centro. Você pode acompanhar o Facundo em seu podcast Divã de CNPJ e no reality show Shaking the Bar pelo canal Sony. Eu espero que tenha gostado de mais essa entrevista e eu me despeço agradecendo a sua audiência. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo e nos diga quem você quer ver aqui nos próximos bate-papos. A gente quer saber. Vem pro centro. Até mais. Tchau, tchau.